vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT, iniciando esse mês do orgulho LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de curtir, se inscrever no canal e também seguir a gente lá no @euleioLGBT no Instagram, onde eu falo tudo sobre os livros e fico lá sem parar, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre um livro que se tornou um dos meus preferidos de toda a minha vida. Eu peguei ele e falei, quero muito ler e tal, e eu não consegui parar. É muito interessante e se chama O Fim do Armário: Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais no século XXI, do Bruno Bimbi. Pra quem não sabe, o Bruno Bimbi já escreveu um outro livro que eu falei já aqui no canal, que é o Casamento Igualitário. É maravilhoso, eu vou botar o link aqui pra vocês e na descrição também, que é um livro onde o Bruno falou sobre a campanha a favor do casamento igualitário na Argentina, e ele depois faz um paralelo com o Brasil. O Bruno foi uma das pessoas que batalhou muito lá na Argentina para que o casamento fosse legalizado, e depois ele vem para cá e trabalha como assessor do deputado João Willis também, para tentar contribuir aqui com a causa LGBT no Brasil. Esse livro é enorme, mas é um registro histórico maravilhoso. E se você está se perguntando por que o Papa Francisco está na capa, você pode ver lá no link, ou daqui a pouco eu vou falar também, porque ele fala do Papa no novo livro dele. Mas então, vamos ao novo livro do Bruno. No Fim do Armário, o que eu achei mais interessante é porque ele realmente faz um panorama enorme sobre o armário e sobre a comunidade LGBT no mundo. Mas, pô, como é que alguém fala sobre tudo isso no mundo, né? Através de histórias. Ele vai falando sobre fatos, sobre coisas que aconteceram. Ele fala da África, aí ele fala das leis anti-gays em Uganda, aí ele fala da Venezuela, aí ele fala também, por exemplo, do Chile. Ele fala do caso do Daniel Samúdio, que é uma história que eu já contei no vídeo quando eu fui para Santiago de férias, e eu também descobri sobre a história desse menino, Daniel Samúdio, que foi assassinado pelo fato de ser gay. Foi um assassinato horrível, e ele aqui descreve detalhes que eu não gostaria de saber, mas assim, é um crime muito hediondo contra o Daniel, e esse crime gera uma comoção no Chile tão grande que é aprovada a lei Daniel Samúdio, que é a lei contra a discriminação por orientação sexual lá no Chile. Então é muito legal porque ele vai dando exemplos muito concretos. Ele, claro, critica muito a Igreja Católica, ele critica muito o fundamentalismo evangélico, que ele vê muito crescente aqui no nosso país, aqui no Brasil. Ele dá exemplos de casos de pedofilias de padre com meninos. Ele dá exemplo de histórias que vazaram de garotos de programas no Vaticano. Então ele fica falando, cara, como é que vocês ficam aí condenando a gente ou não se posicionando e fazendo isso aí com garotos de programas e orgias e loucuras? Então ele vai falando sobre esse armário, né? Por que esses homens escolhem a religião, escolhem ser padres? Alguns homens, claro, não são todos os padres, mas por que alguns escolhem esse caminho, condenam a homossexualidade, condenam toda a comunidade LGBT e praticam atos homossexuais no seu íntimo, no seu fórum íntimo? Então, que hipocrisia grande é essa? Ele é um crítico ferrenho do Papa Francisco, porque ele conheceu o Papa Francisco quando ele ainda era bispo na Argentina, e era o bispo Bergoglio. Quando ele era bispo ainda lá na Argentina, ele foi completamente contra a campanha do casamento homoafetivo lá na Argentina. Então, tem uns depoimentos que o Papa falou naquela época que você vai ficar revoltado também quando você lê. Mas por que é o fim do armário também, né? Ele faz esse panorama de como que a comunidade LGBT está vivendo no mundo hoje, que tipos de avanço tiveram. Ele dá muitas dicas de livros, de filmes, sobre, por exemplo, o Alan Turing, que foi um britânico que decifrou o código nazista, né? Tem um filme, inclusive, O Jogo da Imitação, que alguns de vocês já devem ter visto também. E, enfim, ele foi um puta ícone, foi um cara, assim, maravilhoso, que venceu a guerra, né, contribuiu muito, e depois ele foi condenado por ser gay e acabou se suicidando. E essa história desse herói gay só foi contada massivamente, né, recentemente. Então ele vai dando vários exemplos de vários lugares do mundo, onde hoje em dia é ok, mas que muita gente já teve que lutar muita coisa antes, né, pra gente ir quebrando cada vez mais esse armário. Ele também fala muito sobre a questão de sair do armário, sobre o armário em si. E isso que eu achei muito legal. Ele começa, na verdade, o livro dando vários exemplos desse armário, falando como que
os gays, né, como que a gente nasce já dentro do armário mesmo sem escolher. Porque a gente já nasce no mundo dizendo que o certo é você ser heterossexual, que a norma é heterossexual. Então que você, se eu, por exemplo, nasci homem, eu já nasço achando, né, com todo mundo me dizendo que o meu caminho correto seria casar com uma mulher, ter filhos e compor uma família heterossexual. Então quando chega na hora que eu falo, mas eu não tô sentindo isso, eu já estou dentro do armário, sem ninguém me ajudar, porque eu já estou me percebendo diferente de todo mundo. E ele vai falando como isso tem milhões de situações que ele vai explicitando. Isso é o armário. Pensar isso é o armário. A gente já está sem escolher. Por que nenhum heterossexual tem que sair do armário? Porque ele nunca percebeu a sua própria sexualidade como agora eu tô gostando de meninas e isso é um problema. Não, isso é só uma questão da comunidade LGBT. Quando tem que sair do armário é muito difícil. E eu acho muito maneiro também que ele dedica o último capítulo à letrinha T, né, do LGBT, ou seja, aos transexuais e às travestis. E é muito legal porque ele fala como isso é uma coisa nova, como isso é uma coisa nova, que eu digo, como hoje a gente está falando muito mais da comunidade trans do que há muito tempo atrás, com relação aos direitos. Por exemplo, em 1990 a OMS tirou a homossexualidade do catálogo de doenças. Ou seja, isso é muito recente. E ele até fala, cara, por que essa data é celebrada com motivo de orgulho? A gente nunca era para ter sido tratado como doença. E se você for pensar, ainda hoje, os transexuais são lidados como doentes, porque a OMS diz que eles têm disforia de gênero. Então eles ainda são tratados como doentes hoje. Ou seja, é uma sigla da nossa comunidade muito marginalizada, né? Essa questão está vindo muito à tona agora, o que eu acho essencial para que todas as letrinhas, né, do LGBT possam ter os seus direitos respeitados e tal, e a gente lutar como uma comunidade só. Tem muita coisa para falar, porque esse livro fala sobre muita coisa, mas eu agora queria ler então para vocês alguns trechinhos, só para vocês entenderem um pouquinho do que o Bruno ficou falando no livro, tá? Depois de sair do armário interior, chega o momento de entender que isso que nós somos não tem nada de errado. Se na sua casa e na sua escola não lhe ensinaram o contrário, vai ser muito mais fácil. Que ser gay é tão normal e natural como ser hétero, e que está tudo bem. Transformar a vergonha em orgulho é algo que nem todos conseguem, mas é imprescindível para levar uma vida saudável e feliz. Defender-se da estupidez alheia, manter a autoestima em seu lugar e não se resignar a ser tratado como um cidadão de segunda. Não existe em lugar algum do mundo heterofobia. Nenhum senador heterossexual teria medo de dizer aos seus votantes ou ao seu partido que é heterossexual. Como nenhum garoto teria medo de contar ao pai que tem namorada. Nenhum casal de menino e menina seria agredido na rua por este motivo. Ninguém jamais foi despedido do trabalho por ser heterossexual, muito menos assassinado por esse motivo. Nunca houve leis em nenhum país que negassem direitos civis aos heterossexuais. Não há religiões que considerem que a heterossexualidade é pecado, e não existem insultos específicos para os héteros, algo similar a viado de merda. Ou seja, não existe em lugar algum do mundo heterofobia. Hoje, não é mais tão estranho que um adolescente gay leve seu namorado para jantar na casa dos pais, algo que era impensável alguns anos atrás. Os que nos antecederam começaram o caminho que os levou da vergonha ao orgulho, abrindo o caminho da luta definitiva por direitos civis que estamos vendo triunfar nestes anos. E a próxima geração estará muitíssimo melhor. Ainda não chegamos lá, mas cada dia parece mais perto esse novo mundo onde os armários serão peças de museu. Bom, gente, esses foram alguns trechinhos que ele fala sobre a questão do armário especificamente. Tem várias histórias, tem uma aqui também que eu adoro, que é uma quando ele fala, quando ele estava fazendo curso de português. O Bruno, ele é argentino, ele estava fazendo um curso de português e o professor perguntou para o aluno, fulano, você tem namorada? Aí ele, sim, professor, eu tenho namorado. Aí todo mundo riu, não, fulano, namorada. Aí ele, eu tenho namorado. Porque ele não estava entendendo que tinha uma diferença na língua, né, do namorador e namorada. Aí o professor, não, mas você tem namorada?
Aí ele percebeu e aí falou sem graça: ah, tenho namorada. Aí todo mundo: ah, muito bem, fulano, você tem. Aí o professor seguiu. Aí o Bruno chegou pro aluno no final e falou assim: ah, o seu namorado é muito bonito? Aí ele: é sim. Então assim, o Bruno percebeu, e ele comenta, esse esforço de a todo tempo ter que disfarçar, tem que ficar pensando o que eu tenho, quando você tá dentro do armário, né? O que eu posso ficar falando pra não dar a entender que eu tenho um namorado ou que eu sou gay. Então eu não posso usar: ah, eu tava lá, eu vou sair com uma pessoa, que é um clássico. E ele fica falando sobre esse esforço que nenhum heterossexual tem que fazer para se manter dentro do armário, seja no ambiente de trabalho. E isso é uma constante, tipo: ah, eu vou entrar num curso de espanhol, alguma hora vai rolar o papo de namorado, de namorada, se é casado, se é solteiro, e eu vou ter que sair do armário para essa turma. Agora eu entrei num outro grupo de trabalho, que momento que eu vou falar que eu sou gay para essas pessoas? Sempre é quase como se a cada situação a gente fosse tendo que sair do armário de novo e podendo enfrentar preconceito ou não a cada situação, a cada novo grupo, a cada nova relação. Então isso é cansativo mesmo. E ele fala isso sobre muitas histórias também. Ele fala também de um outro caso que era 2 irmãos andando e foram mortos, porque estavam andando abraçados e foram atacados e eram, tipo assim, irmãos. Mas a homofobia atacou inclusive eles. É uma loucura. Ele tem uma visão positiva para o futuro, de luta, que a gente está indo para um lugar melhor. Então eu super recomendo, gente, esse é um dos melhores. Cara, eu amei esse livro. Amei esse livro mesmo. Eu não conseguia parar, porque é uma história atrás da outra. Ele não fica, tipo, refletindo uma coisa muito teórica, nem nada. Ele fala sobre o que ele acha do armário, o que ele acha da lei, o que ele acha da religião, o que ele acha da sexualidade, o que ele acha da igreja, o que ele acha, tipo, do futebol, o que ele acha da importância do beijo gay na novela. Ele fala sobre o mundo, ele fala tudo isso contando histórias. Então tudo isso é ilustrado a partir de casos específicos. Então você fica lendo, conhecendo, tipo assim, ele vai dando referência toda hora de livro, referência de filme. Então você fica: gente, que legal essa história. Ué, tem esse livro? Ué, tem esse filme? Ué, eu fui marcando assim vários. Quero comprar. Não conheço. Será que já tem traduzido em português? Esse filme eu já vi. Então assim, é muitas referências. É uma delícia de ler. O livro já está sendo vendido. Então eu recomendo super que vocês leiam O Fim do Armário, do Bruno Bimbi, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Beijo!